Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, é bom estarmos juntos na presença de Deus para ouvirmos a mensagem transformadora da sua palavra. Nós vamos falar de um assunto muito importante e eu diria também um dos assuntos mais difíceis para a gente colocar em prática. Vamos falar sobre o perdão. Sabe por quê? Sobre o perdão? Porque nós somos seres relacionais. Deus nos criou para a relação com Ele e com o outro. Mas nessa nossa relação, por causa do pecado, nós ferimos o outro, nós nos atritamos, aí ferimos o outro, somos feridos, e aí nós precisamos carregar dentro do nosso coração, da nossa mente, a disposição em perdoar, e receber o perdão quando alguém também nos pede. Ou seja, nós precisamos a cada dia disso, e por isso nós vamos conversar sobre o perdão hoje, para que isso faça parte da nossa vida, nas nossas relações, principalmente familiar, porque é onde a gente mais se atrita, é no seio familiar, e nós precisamos aprender de Deus para encontrarmos força vindo de Deus para perdoar aqueles que nos ferem, partindo da família, dos colegas de trabalho, estendendo mais a outras pessoas, qualquer que seja as pessoas, nós precisamos carregar no nosso coração, na nossa mente, a disposição de perdoar, porque o perdão é a expressão real, verdadeira do amor para com aqueles que nos ferem. Então o perdão é a demonstração clara e real de Deus que nos ama quando Ele nos perdoa. Então vamos orar nesse instante. Amado Deus, Santo e Bom Espírito, nós estamos na Tua presença e queremos que o Senhor nos ilumine para que esse assunto não só seja compreendido de forma teórica, mas que sejamos práticos na disposição em perdoar o nosso próximo. Nós choramos por Jesus. Amém. Olha só, nós precisamos começar a entender que Deus ele tem total disposição em perdoar. E aí, essa disposição de perdoar, eu quero ler logo um verso que eu considero um dos mais brilhantes da Bíblia. Eu sempre oro usando esse verso para a minha vida. Capítulo 43, verso 25 de Isaías diz assim, 43, verso 25 de Isaías, olha Deus dizendo, eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões ou os teus pecados por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus diz que perdoa os nossos pecados por amor dele mesmo, e ele diz que não se lembra mais dos nossos pecados. Isso é maravilhoso, ou seja, perdoar e esquecer aquele mal que você sofreu traz qualidade de vida, traz saúde. Imagine se Deus ficasse agora lembrando de todos os nossos erros, sabe? Deus está dizendo, se eu que sou Deus, eu apago e esqueço, faça isso, porque isso trará saúde para você. Perdoe e busque força em Deus para, sabe, esquecer o mal que você sofreu. Você não é como Deus que vai se esquecer completamente, mas aquela cicatriz, aquele mal que você sentiu, quando você perdoa e você agora não mais, aquilo não mais te incomoda, é uma cicatriz que não dói mais. Então que você aprenda isso. Agora, vamos aprender um pouquinho sobre isso. Vamos primeiro em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, olha só, esse é um verso muito interessante. Aqui nós temos Jesus ensinando o Pai Nosso. Nós vamos, e o verso que nós queremos que você perceba no Pai Nosso é o 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, nós precisamos perdoar as dívidas, pedir perdão a Deus, assim como nós temos disposição de perdoar o outro. Não é fácil perdoar, não é fácil, mas precisamos pedir de Deus força para que isso aconteça. Aí o verso 14 vai dizer, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não vos perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o perdão
nós percebemos que o perdão de Deus, Jesus aqui, ele atrela, ele liga a disposição nossa em perdoar aqueles que nos ofendem. Então nós precisamos a cada dia, Senhor, me ajuda, porque perdoar não é fácil, porque perdoar é renúncia do próprio eu, renúncia da nossa própria vontade. Aí, Pedro, compreendendo isso, de que Jesus estava falando e falava o tempo todo sobre perdão e perdoava as pessoas que o maltratavam, aí Pedro, andando com Jesus, compreendendo isso, olha o que Pedro fala aqui no capítulo 18, no verso 18, 21 de Mateus, olha o que Pedro diz. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Ou seja, Pedro perguntou e já deu a resposta. Porque Pedro era assim também. Muitas vezes a gente pergunta a Deus e já quer dar a resposta. Não, precisamos ouvir a resposta de Jesus. Você precisa perguntar, mas precisa agora buscar compreender a palavra de Deus na sua essência. Nós precisamos disso a cada dia, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos compreender qual é a vontade de Deus. E aí a vontade de Deus Jesus respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Deus está dizendo que nós precisamos ter a disposição em perdoar o nosso irmão, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Aí, em seguida aqui, Jesus conta uma parábola do servo, do servo incompassivo, sabe? Aí Jesus diz que tinha um credor, que tinha uma pessoa que estava devendo 10 mil talentos, vamos colocar 10 milhões de reais. Aí não tinha como que pagar, foi então ao seu senhor e pediu para que ele pudesse perdoar aquela dívida, implorou, rogou, e aí o senhor, então, o credor, perdoou a dívida. Tranquilo. Ele agora sai ali perdoado, livre, e quando encontra um conservo que agora estava devendo só 100 mil reais, ou seja, ele devia 10 milhões, e o servo devia agora só 100 mil reais, ele então não perdoou o seu servo, pegou, bateu e colocou na prisão. Os outros companheiros, vendo isso, foi falar com aquele senhor, aquele credor. O credor chamou ele e disse: mas você é um servo malvado, você me devia uma dívida tão grande, não podia pagar, e agora o seu conservo que devia uma dívida tão pequena, você não perdoou? Ou seja, Jesus está dizendo isso. Nós temos uma dívida impagável com o céu, e o céu nos perdoou por meio de Jesus. Agora, quando o nosso irmão comete um pecado, comete um erro contra cada um de nós, muitas vezes nós ficamos guardando aquilo e não queremos perdoar. Jesus disse que você é um servo malvado, muito mal, se você não tem disposição de perdoar, porque a nossa dívida com relação a Deus é impagável, mas Ele nos perdoou, então agora precisamos ter a disposição de perdoar aqueles que nos ferem. Aí Jesus conclui isso aqui dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um ao seu conservo. Por quê? Porque no verso 34 ele diz: indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também vosso Pai Celestial, se não vos perdoardes no íntimo o seu irmão. Ou seja, no nosso íntimo precisamos ter a disposição de perdoar o nosso irmão que nos fere, mesmo se ele não pedir perdão. Nós precisamos ter esse desejo, precisamos no nosso íntimo. Aí, perdão é um ato de fé. Aqui, capítulo 17 de Lucas, veja só que perdão não é uma coisa simples, é um ato de fé, perdoar aquele que nos fere. Olha só, aí a partir do verso 3 aqui, nós vamos ver Jesus dizendo agora, Jesus disse: acautelai-vos, ou seja, tende cuidado, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-me, perdoa-lhes. Jesus está dizendo, Jesus está falando, 7 aqui é um número perfeito, é um número infinito. Nós precisamos ter a disposição de perdoar aqueles que nos ferem, mesmo se for muitas vezes, mesmo se for todos os dias. Aí os discípulos então disseram
os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, perdoar é um ato de fé. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a perdoar o meu irmão, me ajuda a me dar essa fé para isso, porque não é fácil, porque eu fui ferido, eu fui machucado, quem sabe pelo um familiar, alguém próximo que te traiu, que fez alguma coisa ruim. Pode ser traição em qualquer aspecto, mas agora você precisa buscar: Senhor, me ajuda a perdoar, aumenta a minha fé para que eu possa perdoar esse que me feriu. Sabe, o perdão é um ato libertador, traz a libertação. Por isso Deus fala assim: eu mesmo sou quem apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Deus perdoa e apaga. Que nós possamos buscar em Deus a força, a fé que nós precisamos para perdoar aqueles que nos maltratam. Que Deus te abençoe, que você busque esse dom, o dom no perdão, porque não é fácil, mas Deus, Ele pode nos dar. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ferem, e ajuda-nos, Senhor, também a pedir perdão quando nós ferimos alguém. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu perdão. Nós te oramos por Jesus. Amém.